Atualmente, esse aqui é meu quarto aqui em Portugal. Eu gosto bastante dele, ele tem bastante coisa, tem uma cama boa, tem televisão, que é uma coisa que geralmente os quartos aqui não têm. Nesse apartamento, todos os quartos têm televisão, também a sala e a cozinha tem. Tem ar-condicionado no quarto, tem a mesinha ali, né, a secretária que eles chamam aqui. Tem esse armário que eu acho bem bom, que eu gosto bastante, ele me serve muito bem, o armário de correio tá bem novo, o apartamento inteiro tá bem novo. E, bom, eu gosto bastante dele, o apartamento fica no primeiro andar, o que é só um pouquinho ruim por causa do barulho da rua, mas assim, isso é só um detalhe, né? Então, primeiro, para contextualizar, se você está já se programando para vir para Portugal, provavelmente você já ouviu falar que muitos imigrantes aqui, eles moram, quando chegam, eles moram primeiramente em quartos. E na Europa isso também é muito comum. Então, como é que funciona isso? Você aluga ou arrenda, como eles chamam aqui, um quarto e divide o restante do apartamento com outras pessoas. Então, cozinha, banheiro, sala, enfim, as áreas comuns você divide com outras pessoas, que geralmente são pessoas que você não conhece, e o quarto, ele é só seu. E isso é comum aqui na Europa porque os aluguéis costumam ser muito caros, principalmente aqui em Portugal, que o salário mínimo não é compatível com o valor das rendas dos apartamentos. Então, as pessoas conseguirem ter onde viver, elas acabam optando por dividir apartamentos. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu já vim com um quarto arrendado lá do Brasil. Eu dei muita sorte de ter conseguido isso, de ter conseguido um senhorio que fizesse contrato e me desse um pouco de segurança. Então eu cheguei aqui já com o quarto, não precisei ficar em hostel, Airbnb, o que fosse antes de conseguir o meu quarto. Então eu escolhi aquele quarto mais por isso, mas ele era um quarto muito diferente desse aqui. O apartamento estava em estados de conservação muito diferente desse aqui, estava mais antigo, o banheiro tinha mofo, era um apartamento bem menor, com bem menos estrutura. E lá era um T2, ou seja, tinha dois dormitórios e eu dividia com mais uma pessoa, que no caso foi um rapaz da Bélgica. E esse lado era um lado que me preocupava bastante, que me angustiava bastante antes de vir para Portugal, que era ter que dividir um apartamento com uma pessoa que eu não conhecia, principalmente porque antes de vir eu já sabia, quando eu arrendei aquele primeiro apartamento, que eu teria que dividir com um rapaz da Bélgica. Então era um homem que eu nunca vi na minha vida, de uma cultura totalmente diferente, então eu estava bem receosa com isso, de como seria essa experiência. Mas no geral foi muito boa, a gente acabou se dando muito bem, a gente criou ali uma relação, uma certa proximidade que fez com que nós dois conseguíssemos se sentir muito à vontade dentro da casa. Mas enfim, depois acabou, depois de 6 meses, era o meu contrato lá de 6 meses, meu contrato acabou. Eu poderia renovar, mas eu acabei optando por não renovar para tentar procurar um outro lugar, enfim, mais bem localizado, porque na época eu também optei, como eu estava chegando ainda, não conhecia nada, em ficar mais próximo da universidade, e o campus do meu curso é um pouco afastado da cidade, então eu optei por ficar lá. E aí, quando acabou meu contrato, eu quis vir mais próximo do centro da cidade, da baixa da cidade, enfim, e também procurar um lugar com condições um pouquinho melhores. E eu dei muita sorte de achar esse apartamento. Meus amigos sempre falam que é um apartamento muito bom, que provavelmente é um dos únicos nesse estado aqui, pelo menos para arrendar quarto, né? Como eu falei, está muito bem conservado. O senhorio que é o proprietário, né, do apartamento, ele é muito tranquilo. Eu pedi toda a documentação, ele me deu toda a documentação para a AIMA, ele faz contrato, faz recibo, que isso também é uma coisa que é difícil de encontrar aqui. Então ele me ajudou muito nesse quesito e eu gosto muito de viver nesse quarto e nesse apartamento no geral. Bom, mas para além dos pontos positivos que eu estou falando, eu acho que é importante a gente falar também dos pontos negativos. Como eu falei, quando eu estava vindo para cá, me programando para vir para Portugal, era um dos meus maiores receios a questão de dividir o apartamento com uma pessoa, no caso, era um rapaz de outra cultura, enfim. Mas, assim, independentemente de ser um rapaz ou não de outra cultura, isso era um receio muito grande meu. E, e no geral, está sendo menos pior do que eu imaginava, mas é uma questão que eu acho que, pelo menos conversando também muito com meus amigos, que pega bastante para o imigrante, que é realmente você não ter a sua própria casa. Porque quando você arrenda o quarto vira a sua casa. Você faz basicamente tudo dentro do quarto. Você estuda, você trabalha, você tem seu momento de lazer. Por mais que você tenha uma boa convivência com as pessoas que você mora, você não fica 100% à vontade. A casa não é só sua. Então, se você às vezes vai na cozinha, tem alguém lá, você precisa usar o banheiro, já tem alguém no banheiro. Então, acaba tirando um pouco a sua liberdade. É claro que quando você mora
Com a sua família, por exemplo, também tem essas questões. Mas é diferente, porque com a sua família você pode chegar mais à vontade ali, dividir o ambiente com a pessoa, ou pedir licença para usar. Agora, quando é uma pessoa que você não conhece, de uma cultura diferente, que às vezes não fala a mesma língua que você, isso pode complicar um pouco mais e tirar bastante o conforto, a privacidade. Isso é um dos pontos que eu acredito que cansam mais na saúde mental dos imigrantes, porque é desgastante, você não consegue se sentir, ter a sensação de um lar, e isso cansa muito mentalmente a gente. E além de cansar, pelo menos eu me sinto um pouco frustrada também por ainda não conseguir poder ter o meu próprio apartamento. E acaba sendo também uma cobrança constante, um desconforto, né, no fim das contas. Mas também eu sempre tento me lembrar que é um dos processos da imigração. A gente chega aqui sem nada, sem conhecer ninguém, a gente está tentando basicamente sobreviver. Então, é um processo que é um pouquinho chato, é um pouquinho complicado, um pouquinho árduo, mas ele faz parte. De qualquer forma, já é uma conquista estarmos aqui, já é uma conquista a gente ter deixado tudo para trás, estar se desafiando a vivenciar isso. E tenho também pensado de uma forma mais racional do contexto mesmo, né? Outros contextos. Então, a cidade que eu estou, que é Faro, é uma cidade que é cara. O Algarve é um lugar que é caro. Então, os arrendamentos são muito caros. Então, é difícil você realmente conseguir um apartamento só para você, um apartamento bom, bem localizado, e que seja só seu. Então, eu sempre também tento me lembrar dessas questões, mas não deixa de ser cansativo, não deixa de ser um lado aí que requer muita adaptação. E falando de adaptação também, essa questão de dividir quarto é uma coisa que é um pouco instável, no sentido de que nem sempre as pessoas ficam longos períodos. Então, eu tinha uma menina que morava aqui, ela morou por 3 meses só. Aí, depois de 3 meses, chega uma outra pessoa com outros costumes, outros horários, rotina, de uma outra cultura, então requer uma nova adaptação. Então parece que a gente está constantemente tendo que se readaptar. E isso, como eu falei, extremamente cansativo. Mas eu acho ainda que vale a pena a experiência. Hoje eu já morei com pessoa da Bélgica, com pessoa da Espanha, com pessoas da Itália. Então, eu nunca poderia dizer isso antes na minha vida, que eu tive essa oportunidade de morar com pessoas de culturas totalmente diferentes, com idiomas totalmente diferentes. Então, isso para mim também tem sido muito enriquecedor. E vocês, já viveram ou estão vivendo essa experiência? Se você está vindo para Portugal e já está se preparando mentalmente para essa questão, então me conta quais são as suas expectativas em relação a isso. Se você já está aqui, já viveu isso, já conseguiu se mudar, ou você ainda está vivendo num quarto, me conta também como que são as suas experiências. Eu quero trocar essas figurinhas sempre com vocês, então também não deixa de se inscrever no canal, curtir e comentar nos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo.